Sejam todos muito bem-vindos. Hoje falaremos com a Lena Florentino, que vai contar para a gente as suas experiências de vidas passadas e outros temas de surpresa que a gente vai abordar aqui no meio desse episódio. Então, Lena, seja muito bem-vinda e eu gostaria que você já, falasse para as pessoas aí o que você pode nos falar sobre essas memórias de outras vidas. Bom, muito obrigada, Alexandre. É um prazer estar aqui com você hoje. E nossa, eu tenho muita coisa legal para dividir com vocês. Mas eu acho que a mais emocionante de todas e que sempre me faz pensar sobre esse processo evolutivo do ser humano é uma vida passada que veio para mim numa manhã na qual eu estava simplesmente deitada, pensando, né, nesse processo da vida, pensando, nossa, quanta coisa a gente vive e muitas vezes a gente não sabe nem por quê. E eu sempre faço um momento de silêncio pela manhã, uma pequena meditação, mas eu estava simplesmente deitada naquele silêncio e de repente eu fui como sugada para esse lugar que eu chamo do meu pequeno paraíso, que era uma praia paradisíaca de águas cristalinas, rodeada por árvores milenares gigantes e um lugar muito sereno, com barulho só de natureza e rodeado por rochas gigantes. E nesse lugar tinha uma pequena, como se fosse uma pequena vila, né? Eu imagino que era eu, o que eu chamo de meu parceiro, talvez amigo, talvez companheiro, mas, por exemplo, tinha mais ou menos umas 20 seres. Eu falo seres porque nós éramos metade animal, metade ser humano. E eu me dei conta disso porque eu voava. Eu tinha asas gigantes e eu tinha patas, eu não tinha pés, né? Mas o meu corpo era de ser humano. E eu lembro que eu era tão grande que eu era maior do que essas árvores gigantescas que havia nesse lugar, nesse pequeno paraíso. E a sensação era de liberdade, era de leveza, como se tudo que eu precisasse estivesse ali. E essa sensação, eu lembro até hoje, era uma sensação de paz, era uma sensação de estar completa, de que tudo que estava ao meu redor era perfeito. Só que um dia, essas rochas que aparentemente nos protegiam, elas se abriram como um portal e o mar se dividiu em dois. E dentro desse portal surgiu um ser que parecia um guerreiro, com armaduras e capacete e uma energia muito pesada. Como eu nunca tinha é, visto ou vivido nenhuma experiência negativa até ali, eu não senti nada na hora que eu vi aquele ser, mas eu sabia como um instinto de que algo estava prestes a acontecer. Esse que eu chamo de meu parceiro estava de frente para esse guerreiro, como se já o conhecesse. Na época eu não entendi o porquê, mas o guerreiro se aproximou dele e arrancou o coração dele. E naquele momento, a única coisa que eu pensava era que eu precisava proteger aqueles outros que estavam ao meu redor. E eu me transformei numa árvore gigante com as minhas asas, mostrando o poder, né, que a gente tinha de se transformar. Me transformei em uma árvore gigante e acolhi todos aqueles seres ao meu redor. Mas eu via o que estava acontecendo ali com aquele meu parceiro, e de repente um sentimento de raiva tomou conta de mim, um sentimento que eu não sabia descrever. O que que eu estou sentindo? Por que que eu estou sentindo isso? Mas eu lembro da sensação de sentir raiva pela primeira vez. E aí a sensação de medo, medo de perder, algo que eu nunca tinha experienciado até então. E o luto também, né? Já o luto de eu perdi aquilo que não volta mais. As rochas se fecharam e tudo mudou naquele momento. E ali eu me dei conta de que pela primeira vez eu havia experienciado sentimentos negativos que não eram natural, não faziam parte de mim, mas que aquilo mudaria a jornada da minha alma, porque a partir dali eu quis voltar. Eu quis voltar para descobrir o que aconteceu, por que que fizeram isso. Eu voltei também com um sentimento de vingança, com um sentimento de curiosidade, tudo mudou a partir dali. Por isso que eu falo para muitas pessoas, eu interpreto aquela vida
como a minha primeira experiência como ser humano. Apesar de eu ser um ser humano ainda com características de animal, e ali eu experienciei pela primeira vez o amor incondicional, mas também experienciei o que é sentir medo. E por que que a gente sente medo? Porque algo ruim aconteceu. A gente não sente medo sem ter experienciado o medo. E eu me dei conta de que, como um bebê nasce puro, inocente, sem sentimentos negativos, ele só vai vir a despertar o medo, a raiva, a frustração a partir do momento que ele experienciar pela primeira vez o sentimento, né, do medo, da frustração ou da raiva. E eu entendi que ali eu tracei uma caminhada, eu decidi que eu voltaria, não só para entender o porquê que aquilo aconteceu, mas também para curar aquelas feridas dentro de mim. Ali eu estava sangrando, mudou tudo, até a minha aparência mudou, né? Eu consegui observar de fora também o que estava acontecendo e tudo se transformou naquele momento. E dali eu tracei uma caminhada que definiu os próximos passos, que foram as minhas próximas encarnações, né? E o destino que eu sigo até hoje, que é o propósito não muda, eu digo, né? A gente muda de cenário, a gente muda de roupa, mas o propósito continua sempre o mesmo. Agora, me diga uma E eu coisa, só uma pode pergunta. falar. Você falou que estava nesse corpo e que você tinha aspectos humanos e também animais, mas Uhum. você vê isso de um modo figurativo na sua memória ou de fato era algo real? Porque eu não sei se aqui na Terra já tivemos alguma coisa nesse sentido, né? Então, como é que você Uhum. analisa essas memórias que você teve? Uhum. Eu vejo como algo real, porque os sentimentos que eu sinto quando eu estou experienciando as vidas passadas, eles são muito reais. Cheiro, gosto, né? Só que eu acredito que essa visão dessa primeira vida não foi no planeta Terra. E eu digo isso pelo fato do tamanho que eu era. Eu era muito grande. E as coisas eram muito grandes, era tudo muito grande. Então eu realmente não acredito que era uma vida na Terra, mas sim que era já uma encarnação que me preparava para as encarnações aqui na Terra. Entendi, entendi. E essa experiência, você falou que ela abriu portas para outras vivências, né? Mas essa já é muito impactante, porque realmente é difícil você ver pessoas tendo memórias assim em planetas distantes. Já vi vários casos, mas são bem mais raros. E Uhum. desde então você mergulhou em outras memórias. O que você pode contar de outros eventos que foram marcantes nessa sua jornada aí até agora? Sim, eu tenho muita facilidade de lembrar das minhas vidas passadas, porque sempre que há um gatilho, ou se eu passo por uma situação que seja semelhante, né? Essa vida eu acredito que ela foi ativada porque eu conheci algumas pessoas que fizeram parte dessa existência, e assim que eu as conheci, eu também vi, né, a memória do ponto de vista de interagir com elas e de estar lá com elas. Mas eu lembrei já de muitas vidas passadas, né? E assim, tem algumas que foram religiosas, algumas que foram aqui onde eu moro agora, nos Estados Unidos, outras que foram em outros países. Mas eu acho que as experiências mais impactantes para mim foi entender esse processo das encarnações e o processo evolutivo. Eu acho que a mais impactante, fora essa que eu digo que foi a minha primeira lembrança, são os encontros que eu tive com seres de alta vibração, né? Eu chamo assim porque eles são seres como nós, mas por estar em outra vibração, eles parecem diferentes. E quando eu tive a oportunidade de conhecer o que eles chamam da minha família ah, cósmica, né? Então não é minha família daqui, e sim a minha família de origem, que eles chamam de Kava, né? Eles dizem que é uma colônia espiritual acima da Irlanda. E eu tive a oportunidade de ir até lá acompanhada por um dos meus mentores. Eu pedi como um presente de aniversário. Eu falei, eu gostaria muito de me conectar com a minha linhagem, né? Da onde que eu surgi, de onde tudo começou. E eu fui levada até esse lugar
acima da Irlanda. Eu sabia que era acima da Irlanda porque eu conseguia ver a Irlanda de cima e eu dizia, eu conheço esse lugar. Sempre tive um fascínio muito grande pela Irlanda e eles disseram, sim, essa é a Irlanda, né? E conheci também alguns seres que eu tive a oportunidade de conhecer aqui na Terra, seres muito evoluídos, alguns que já trabalham também em prol da humanidade, nesse processo evolutivo ou com a espiritualidade. E foi muito emocionante ter essa oportunidade de me conectar com esses seres que são a minha família cósmica. Claro que quando a gente está no nível espiritual, não existe diferença, né? A gente olha para todos os seres como uma família cósmica, mas estar lá foi a sensação de voltar para casa. Tanto que tinha como se fosse um quarto, parecia uma nave espacial antiga, e uma mulher que eu conhecia, que até como minha cliente, ela era como uma figura de mãe, não uma mãe em si, mas como uma figura de mãe, até porque a reprodução num nível mais elevado, ela não funciona como aqui na matéria, né? Ela é diferente. Então não tem essa coisa de mãe e pai, né? E sim a família cósmica. Então ela me levou até um lugar que parecia como se fosse o meu quarto, e ela tinha uma caixinha com vários objetos que eram meu antes de eu encarnar aqui na Terra. Então, assim, foi muito emocionante ter essa oportunidade de me conectar, né, com a minha família cósmica, de saber o porquê que a gente se reencontrou aqui, de que todos estamos nesse mesmo propósito, né, para ajudar a humanidade, para ensinar, para curar. Todos nós trabalhamos numa área muito parecida, e aquilo me trouxe muita leveza, me trouxe também a certeza de que nada acontece por acaso, né? Que a gente realmente tem esse plano de vir ao planeta Terra para continuar nosso processo evolutivo, mas também para ajudar um ao outro nesse processo evolutivo. E aquilo me fez muito bem, assim, foi muito gostoso, né? Me trouxe muita clareza para minha caminhada aqui hoje. Uhum. Muito bom. Mas me diga uma coisa, né? Agora vamos para a parte curiosa da como é que eram esses Claro. seres que você falou que eram mais elevados? Eles tinham uma aparência humana, eles tinham uma energia intensa. Como é que você descreve esse encontro, com essa revisão de estar ali com eles? Sim, esses da minha família cósmica, da comunidade de Cava, eles parecem humanos, mas mais altos e muito brilhantes. Uma cor branca brilhante mesmo, assim. Quase como tem alguns filmes que mostram, acho que até o Nosso Lar mostra, quando mostra seres espirituais, eles têm a aparência de ser humano, mas são assim uma cor branca e vibrante, né? Energia muito alta, tudo muito branco, tudo muito limpo, muitos cristais, né? Muitos cristais, que os cristais eles carregam códigos, né, do nosso processo evolutivo, então assim, tudo muito branco. Já quando eu me encontro com a Confederação Galáctica, que eu trabalho em contato com eles, a gente vê seres de formas diferentes. Tem seres de várias formas. Seres com formato mais animalesco, seres com aspecto mais angelical, e seres como as pessoas descrevem como ETs, né? Que dependendo da vibração, ele já não tem tantas características humanas, porque não tem necessidade de ter essas características, né? Não é Sim. porque ele é diferente, mas sim por conta da vibração. Me chamou a atenção, mas você disse que eles eram uns destaques ali no sentido que eles eram os mais maduros daquele grupo. Eles eram os coordenadores, vamos colocar assim, dessa família cósmica. Os que me receberam lá, na verdade, eram os que eram mais próximos de mim, que tinha essa sensação de quase irmão e mãe, mas era porque eram mais próximos, né? Porque, na verdade, nesse grupo do Cava, pelo que eu entendi, não existia uma hierarquia. Todos eram iguais. Uhum. E antes de a gente começar, a gente estava falando aqui sobre uma questão sua sobre o pão. Eu achei tão legal. Eu queria pedir para você comentar para quem está nos ouvindo aí, para as pessoas entenderem que quando a gente fala assim de múltiplas vidas ou de vidas passadas, as pessoas acham que são caixinhas fechadas. Aquela vida já acabou, essa aqui é uma nova. Na verdade, as vidas estão interconectadas, como a gente percebe. Então, eu queria que você contasse esse caso, porque eu acho que ele é muito didático para entender como que as vidas afetam umas às outras.
Exatamente, eu gosto muito de falar sobre isso, o quanto as vidas passadas afetam a nossa vida aqui e agora, né? Até porque quando a gente elimina o tempo, todas elas estão acontecendo ao mesmo tempo, né? Eu recebo muitas pessoas que, tem problema no coração, bem provável que morreu de uma forma onde o coração foi atingido, ou uma pessoa que teve problema nos rins na vida passada, pode vir a ter problema nos rins nessa vida, por conta de que quando eliminamos, né, a terceira dimensão, tudo está acontecendo ao mesmo tempo. E o maior propósito é voltar, né? É ir voltando, porque quando você cura aqui agora, você vai curando todas as vidas passadas. Agora vamos falar do pão, né? Eu sempre tive uma curiosidade muito grande para entender o porquê que o meu corpo e eu tinha uma certa resistência com o pão. E depois de conhecer e aprender mais sobre as vidas passadas, eu decidi ir buscar mais informações e entender se tinha realmente algo em vidas passadas que poderia ter levado eu ter essa resistência para com o pão. E eu lembrei de uma vida onde eu fui uma freira, né? E eu trabalhava e vivia num convento, mas era um convento muito rígido, onde a população não vinha em primeiro lugar. Isso me machucava muito. Era uma fase de que parecia uma época de revolução ou de muita carência, né? E tinha muitas pessoas com fome, mas o convento não dava comida para as pessoas. Então eu passei a guardar os pães faziam parte da nossa refeição e era a parte principal da nossa refeição, porque até a comida que era servida era pouca, mas sempre tinha pão e frutas, e as frutas eu não podia guardar porque elas estragavam, né? E tinha cheiro. Então eu comia as frutas e eu fazia um trabalho muito grande, emocional, psicológico, para não comer os pães, porque os pães eu conseguia guardar por um bom tempo. Então, quando alguém vinha me procurar com fome, eu dava o pão. E isso fez com que eu tivesse essa lembrança, essa memória e quase que uma limitação de não comer o pão. Porque eu fazia esse trabalho mental. Eu lembro que eu rezava, eu dizia, eu não quero ter vontade de comer pão. Se eu comer o pão vai me fazer mal, por quê? Aí eu sabia que eu ia conseguir guardar os pães para aqueles que necessitavam. E eu vejo isso em muitas histórias também dos meus clientes, né? De ou um não podia tomar o leite porque vendia leite, ou não podia comer carne porque não tinha carne, agora pode ter problema para digerir a carne, né? Então a gente realmente traz essas informações dentro de nós. E é muito lindo a gente olhar e ver de que não é aleatório, né? Claro que a gente tem escolha. Eu poderia hoje comer pão, sim, mas eu ainda vejo que há uma certa resistência em relação a comer pão. E como não vejo como algo tão importante, eu deixei para lá. Mas tem outras coisas que eu tive que trabalhar em relação às minhas vidas religiosas. Eu já fui bispo, já fui padre, fui freiras em muitas vidas, e isso pesou muito na minha vida aqui agora, né? Porque a gente faz o voto de pobreza, a gente faz o voto de caridade, a gente faz o voto da castidade, e isso eu tive que trabalhar muito na minha vida aqui hoje. Então você teve a parte social para você, hoje foi um desafio nessa vida? Foi um desafio. E a parte também de falar sobre a minha profissão, porque eu percebi que em muitas vidas eu acabei buscando uma vida religiosa, porque na vida religiosa eu podia trabalhar as minhas habilidades como curandeira, digamos assim, sem ser julgada, porque eu tinha a proteção da igreja de uma certa forma. Mesmo que eu praticasse, né, a cura, eles diziam, foi Deus que curou, né? Ela está sendo usada por Deus, então eu me sentia protegida atrás, né, da religião, de uma certa forma, mas também percebi que não deixava de ser uma fuga e de que nessa vida eu vim buscar o equilíbrio, né, de falar, sim, eu posso trabalhar com isso e assumir quem eu sou, sem ter medo, né, de ser julgada, de ser criticada ou de ser punida por quem eu sou. Então foi uma forma de proteção também em muitas vidas, com certeza. Então, já que você tem muito acesso a vidas passadas, aproveita e conta como é que foi a sua questão aí profissional, como é que você começou a trabalhar com pessoas fazendo esse tipo de coisa. Fala um pouco mais sobre você. Com certeza. Bom, eu trabalhei no mundo das finanças por muitos anos, eu era diretora de finanças, mas sempre tive muita facilidade em entender as pessoas me buscavam para fazer orações ou para dar conselhos, né? E foi algo sempre muito natural para mim.
Mas, mais ou menos há uns 8 anos atrás, eu comecei a ter sonhos onde eu curava as pessoas. E sempre nesses sonhos tinha um senhor, né, loiro, de olhos azuis, que aparentava até ser um dos meus ancestrais, que me ensinava a trabalhar com curas. Cada sonho vinha uma cura diferente, apometria, reiki, né? Eu sempre fui muito fascinada por isso, mas os sonhos realmente começaram a pesar, porque eram sonhos longos, com muita informação. E um dia, conversando com uma amiga, eu contei para ela sobre os sonhos e ela falou para mim: não são sonhos, são lembranças. Você tem que buscar mais sobre isso, porque eu lembrava de datas, era tudo muito assim um segredo, parecia, né? E aí um dia, vendo um vídeo aleatório no YouTube, eu ouvi alguém falando sobre o Edgar Cayce, o profeta adormecido, que é conhecido como o pai das terapias holísticas aqui nos Estados Unidos. E eu fiquei fascinada, né? Falei, nossa, como eu nunca ouvi falar dessa pessoa, eu leio tantos livros sobre isso. E para minha surpresa, quando eu fui buscar quem era Edgar Cayce, ele era o homem dos meus sonhos. E aí eu fiquei assustada. Como que eu posso estar sonhando com alguém que eu não conheço, nunca ouvi falar? Né? Então eu liguei para a instituição do Edgar Cayce, em Virginia Beach, e contei a minha história para eles. Surpresa novamente, eles falaram: você tem uma conexão com ele, a gente vai te colocar num grupo de estudos. E assim começou minha jornada. Eu entrei para o grupo de estudos, e aí, conforme eu fui aprendendo sobre a vida de Edgar Cayce e os ensinamentos, eu abri um leque. Eu comecei a lembrar de várias vidas passadas e comecei a olhar para as pessoas. Eu lembrava da vida passada delas, porque só fazendo aquela busca, eu acabei me conectando com muitas pessoas que faziam parte das minhas vidas passadas, que já fizeram parte da minha história, inclusive o Edgar Cayce, que foi meu pai em algumas das minhas vidas e foi meu mentor em outras, né? Então eu viajei para Virginia Beach e fui buscar, né, essa conexão, entender um pouco mais o porquê de tudo isso, e eu entendi que eu estava recebendo um chamado para trabalhar na mesma área que Edgar Cayce trabalhou por muitos anos, né? E que a nossa história até se parecia muito. E aí eu voltei para a escola, fui aprender sobre as terapias holísticas, fiz muitos cursos lá no IOE, que é o Instituto do Edgar Cayce, e decidi que eu ia começar a atender pessoas. Abri mão do meu trabalho no mundo corporativo e a minha primeira cliente tinha câncer de mama. E ela já tinha procurado ajuda com várias pessoas, né? Terapias integrativas, médicos, médiums, e ela não tinha achado uma resposta. Na primeira sessão, a gente entendeu que tinha a ver com vidas passadas, tinha a ver com contratos que ela tinha feito, e ela conseguiu se curar dentro de 3 meses. E ela falou para mim: essa é a sua caminhada, você precisa continuar. E eu continuei, estou aqui até hoje trabalhando em prol da humanidade, em prol de trazer mais luz, né, para essa nossa caminhada. Então você faz atendimentos online, mas assim, qual que é a tua perspectiva? Você pretende seguir trabalhando online? O que que você vê para o seu próprio futuro? Uhum. Eu atendo pessoas online, mas a minha prioridade agora é realmente ensinar as pessoas como usar as ferramentas que a gente tem disponível, né, para curar o seu próprio corpo, porque eu acho que a parte mais linda do processo de cura é o processo do autoconhecimento. E a gente não precisa ir num curandeiro para fazer isso, a gente não precisa ir numa terapeuta holística para fazer isso, né? O processo é interno mesmo. Por isso que eu chamo, né, do processo de cura uma viagem de volta para casa, porque a cura, ela é você olhar para dentro e entender quem você é antes das suas experiências, quem você é na essência. Igual a minha busca é voltar para quem eu era antes daquele evento traumático que aconteceu comigo naquela vida. Eu quero aquela paz, eu quero aquele amor incondicional, eu quero aquela luz que eu tinha antes de sentir medo pela primeira vez. Né? E eu acho que todos nós estamos aqui buscando isso, voltar para aquela união, né? Onde não há separação, onde não há medo, onde não há discórdia, onde não há injustiça, só existe amor, né? Então eu acho que o meu maior propósito agora é ensinar as pessoas sobre essa conexão corpo, mente e alma, como as pessoas podem buscar essa cura dentro de casa e sozinhas, elas não precisam de alguém para fazer essa busca, basta ter as ferramentas, né?
Muito bom. E eu vejo que você, por todo o teu passado também, você tem um parapsiquismo, como eu chamo, mas você pode chamar de sensitividade, uma coisa que veio muito mais espontaneamente na tua própria existência. Você começou a estudar o Edgar Cayce e naturalmente você se abriu para tudo isso, tipo, começou a te lembrar de vida passada, você não teve nada, ou nenhum curso, nenhuma técnica específica, tudo fluiu rapidamente para você? Foi algo nesse sentido? Foi muito rápido. Eu sempre fui muito sensível, né? Desde pequena, eu sempre tive uma curiosidade muito grande, sempre adorei falar e aprender sobre espiritualidade, mas realmente tudo se abriu, eu diria, dentro de um período de 3 meses, quando eu Nossa, comecei a estudar. Abriu um leque, assim, eu conseguia fazer viagem astral, eu ia para lugares mesmo, até quando crianças desapareciam, às vezes as pessoas perguntavam para mim ajudar, onde é que está a criança? Eu dizia, tá dentro de um lago. Eu tô vendo o lago, né? A criança caiu, tá morta. Então, eu tinha essa facilidade de me deslocar, lembrar de vidas passadas, não só minha, mas de outras pessoas também. Aí eu descobri que eu era médica intuitiva, eu andava na rua e dizia, aquela pessoa vai ter um ataque do coração, aquela pessoa vai ter problema no rim. Eu conseguia ver o corpo da pessoa por dentro, né? É o que eles chamam de médica intuitiva aqui. Só que aí eu comecei a buscar para ajudar as pessoas também, porque eu dizia, que graça tem eu ver que a pessoa vai desenvolver um ataque cardíaco se eu não puder ajudá-la. Aí eu busquei, eu fui aprender a trabalhar com energia, né? Eu gostei muito das terapias vibracionais, terapias quânticas, mas eu diria que 90% do que eu faço dentro das sessões veio natural para mim. Né? Eu aprendi várias técnicas, algumas eu uso, outras não. Eu acho interessante usar ferramentas, mas também consigo fazer uma sessão sem ferramenta alguma, né? É algo que veio muito natural, tanto que muita coisa eu só descobri fazendo as sessões. Claro, gente, eu consigo ver os guias, eu consigo buscar ajuda, eu peço ajuda aos arcturianos, eles vêm, me ajudam, me auxiliam, falam o que eu tenho que fazer. Às vezes eu peço ajuda aos pleidianos. Depende muito também da energia da pessoa que tá recebendo ajuda naquele momento, né? sim. Porque eu achei muito curioso, assim, né? Alguém está atendendo com você online e você ter a capacidade de fazer uma leitura do passado, de como aquela pessoa sente, enfim, fazer toda uma leitura que a própria pessoa talvez não tenha condição de fazer. Então, sua sensitividade, seu parapsiquismo é realmente muito, muito abrangente, né? E 3 meses de desenvolvimento, isso é algo muito raro. Eu que estudo nesse tema há tanto tempo, é quase prodigioso, né? Acho que ali que foi que você voltou para o teu propósito de vida, né? Seu propósito existencial. Exatamente. Eu vou voltar agora. Tudo desencadeia, tudo se abre e a coisa flui intensamente. Por aí, né? Exatamente. Eu acho que eu tinha muito medo. Na verdade, eu acho que desde pequena eu tinha muita sensibilidade. Mas eu tinha medo de ver espíritos, eu tinha medo de ver gente morta. E eu lembro que quando eu perdi uma senhorinha que a gente chamava de vó, que a gente adotou ela e o marido dela, ela veio para mim uma noite antes de morrer, e ela falou para mim, eu vou embora. E daquela noite diante eu falei, eu não tenho mais medo. Isso aconteceu mais ou menos na mesma época dos sonhos, foi um pouco antes, acho que da pandemia, por ali. E aí eu percebi que eu tinha que dar autorização. E eu sempre falo para as pessoas, a espiritualidade ela tem um respeito muito grande para com as nossas vontades, né? É um respeito, uma educação muito muito bonita, né? A partir do momento que eu falei, eu não tenho mais medo, eu aceito, se for para mim ver, eu aceito, eu prefiro estar no controle da situação do que ficar tentando puxar. Ali eu comecei a ver, mas sem medo. O medo foi embora. Até hoje eu não sei explicar como. Foi embora do dia para a noite. Que eu falei, não, isso é uma coisa boa, não é uma coisa ruim. Até então eu acho que eu tinha muito medo de ser uma coisa ruim, de que as pessoas vão me julgar. Mas a partir do momento que eu falei, eu tô pronta, eu não tenho mais medo, aí eu comecei a ver tudo, né? Aí, só que eu coloco, as pessoas me perguntam, né? Tu anda na rua, fica vendo coisa? Não, eu sempre falo assim, ó. Eu determino, agora tá ligado o sistema, agora tá desligado o sistema. Claro, mesmo assim eu ainda sinto algumas coisas, mas quando eu entro na sessão, aí eu abro o campo, aí ali eu vejo tudo, tudo como é. Mas quando eu tô, por exemplo, numa festa de amigos, né, eu tento desligar. O único lugar que eu não consigo desligar
é quando eu tô lá no lugar do Edgar Cayce, porque todo mundo que está lá já fez parte da minha história. Então é como se assim, é muita informação. Eu realmente não consigo desligar quando eu tô lá. Eu vejo tudo. Eu vejo a vida passada de todo mundo que tá lá. E é engraçado que muitas vezes a gente meio que mascara, né? Tem um senhor, ele foi o João Batista. Até ele escreveu alguns livros, mas até então eu não sabia dos livros dele. Mas quando eu vi ele, eu vi que ele era João Batista. E eu falei, nossa, ele era João Batista, mas quando ele falava bem calmo, ele era o João Batista. Quando ele falava mais agressivo, ele era um Viking, né? Da época dos Vikings. Então ele interpretava, aparecia várias vidas passadas dele, dependendo do tom de voz que ele estava usando, da energia que ele estava emanando naquele momento. E às vezes é meio doido, mas faz parte do chamado, né? Sim, sim. Lena, muito bom, muito boas suas experiências. Para a gente encerrando aqui, você quer. ah, Tem uma coisa que você não falou, quer passar uma mensagem? O que você pode passar aí de recado final para quem está nos assistindo? Ah, eu adoraria deixar uma mensagem. Ao longo da minha jornada, eu me dei conta de que o segredo do nosso processo evolutivo aqui está em pregar o amor, amar um ao outro, entender de que não existe separação, né, entre eu e você, de que você faz parte de mim, eu faço parte de você, e de quando eu consigo olhar para você como um ser de luz, né, que está aqui também trabalhando em prol da humanidade, indiferente das suas escolhas, né, porque as escolhas são da nossa parte mais humana, mas o espírito, ele vem aqui pregando o amor, né, pregando a paz, e eu acho que se a gente, em cada ação que a gente tomar, a gente se der conta de que a gente tem uma escolha a fazer, de que a gente vai fazer aquilo através do amor, ou a gente vai fazer aquilo através do medo de perder algo, porque sempre volta pro medo e amor, né? E a gente tem que fazer uma escolha todos os dias. Eu digo, em cada ação a gente faz uma escolha. Se a gente vai tomar uma atitude em prol do amor para todos, né? Eu digo amor incondicional. Ou se a gente está tomando uma atitude com medo de perder algo. E quando a gente toma atitude em prol do amor, a gente sempre vai estar transformando o mundo num mundo melhor. A gente sempre vai estar curando um pedacinho da gente, que é voltando lá para aquela minha vida passada. Se eu hoje, em cada atitude, eu pregar o amor e diluir aquele medo, aquela raiva que eu senti naquele momento, né, entender de que ali não foi algo que eu escolhi, mas aconteceu, né, por conta das escolhas daquele parceiro, daquele homem que veio e arrancou o coração dele. Um dia a gente pode até falar um pouco mais sobre essa história, que ela é longa, mas se eu entender de que só o amor dissolve esses sentimentos, né? A aceitação, aceitar de que tudo acontece por um propósito maior, dissolve a raiva, né? E de eu aceitar de que eu também que eu passei por aquilo ali para poder experienciar a vida que eu tenho hoje, senão eu não estaria aqui. Então também tem um lado amoroso daquilo tudo, né? A gente passa a olhar com outros olhos, através dos olhos do amor. Então eu sempre escolho o amor, né? E o não julgamento. Eu digo julgamento é o veneno da nossa geração, porque quando não há julgamento, há aceitação, há amor, há perdão. Então vamos pregar isso, né? É o melhor recado que eu posso deixar hoje. Se você, em cada decisão que você tomar, você escolher agir através do amor, você já mudou o mundo para um mundo melhor. E é a nossa responsabilidade também, né? Eu sinto que tudo que acontece no mundo, de uma certa forma, nós também somos responsáveis, porque a gente pode mudar. A gente pode mudar o mundo, uma pessoa cada vez, uma atitude, né? Um pequeno olhar, um pequeno sorriso, a gente já faz um mundo melhor. Então, muito obrigada pela oportunidade e espero que vocês curtam o vídeo. Muito bom, Lene. Quem quiser te encontrar, onde é que te procura? Onde é que te acha? Bom, eu tenho o Instagram, né? E o WhatsApp é a melhor forma de me encontrar. Meu WhatsApp, eu estou nos Estados Unidos, eu moro na Flórida, então é +1 413 209 2285. E o meu Instagram, o nome da minha companhia é On Healing Sanctuary. E eu vou deixar aqui para você depois colocar ali embaixo. E é a melhor forma de me encontrar, tá bom?
Lena, muito obrigado aí pela sua disposição, pela conversa, foi muito bom, gostei muito e a gente, quem sabe, a gente pode marcar mais uma vez para ter outras conversas e trocar outras experiências. Eu é que agradeço a oportunidade. Muito obrigada. Então, para você que está até agora aqui, aproveite esse momento, curta o vídeo, se inscreva no canal e lembrou de alguém durante esse episódio, compartilha com essa pessoa, com esses grupos, que isso pode ajudar no esclarecimento e na conexão com essas pessoas. Então, ficamos por aqui. Forte abraço a todos, as melhores energias e até a próxima. Tchau, tchau.